muito bem-vindos de volta. A gente está aqui no World Creativity Day. Segundo dia, né? A gente ainda vai ter mais um terceiro. Meu nome é Juliano Kimura. Eu estou aqui para falar um pouco sobre uma revolução que vai acontecer sobre as novas tecnologias, principalmente o impacto da inteligência artificial junto com uma outra tecnologia que é a tecnologia blockchain. Eu sou um japonês que gosta de música sertaneja, né? Eu sempre começo a minha palestra a gente falando algo mais pessoal, porque quando a gente conta algo pessoal, a gente acaba aproximando a pessoa ao invés de distanciar. E tem uma pesquisa que diz que quando você começa o primeiro contato com alguém falando algo mais pessoal, você sabia que você tem mais chances de fechar negócio com essa pessoa no futuro, né? Então, essa daqui é a minha filhinha, que nasceu no meio da pandemia, né? Essa é a Aurora, já com seus 2 anos já está trabalhando. E a semente dessa palestra, eu gosto de dizer que é o hack, né? O hack é o quê? É quando você está hackeando algo. Você tem que, às vezes, usar uma ferramenta ou usar uma plataforma e você pode transformar essa ferramenta para você obter diferentes resultados. Eu cresci praticamente junto com a tecnologia. Eu sou de uma geração que viu o computador de tela monocromática, preto e branco, preto e verde. Para a gente ligar o Windows, a gente tinha que fazer comando, né? CD, espaço, dir/p, né? Para quem lembra dessa época. E também fui da geração que rebobinou fita cassete com caneta Bic, né? Alguns de vocês pegou essa época, uma época gostosa, né? Então eu cresci pegando todas as fases que a gente viu a tecnologia avançando, né? Praticamente quase a mesma idade do próprio Windows. E a gente viu essa revolução toda. Eu tive a oportunidade de trabalhar em uma das maiores Big Techs hoje do mundo, que é o Facebook Brasil. Em 2014 e 2015, eu fui responsável pelas palestras e treinamentos em todo o Brasil, falando sobre a adoção das redes sociais na vida dos empreendedores e das empresas, né? Então, conheci desde um índio paiacã, lá de Manaus, que ele trabalhava com ar-condicionado automotivo. Para quem já esteve em Manaus, sabe que Manaus é quente, é abafado e é úmido, né? Quando ele falou que ele trabalha com ar-condicionado em Manaus, eu falei, nossa, você deve ser milionário. Aí ele começou a dar risada da minha cara. E durante todo esse processo, eu comecei a me perguntar se a internet acabou por aí. E eu queria trazer essa provocação. Vocês acreditam que a internet ela já evoluiu tudo que ela tinha para evoluir? A gente já aprendeu todas as técnicas, a gente já viu tudo que pode ser transformado em protocolo. E eu vou te dizer que esse questionamento, né, depois de toda uma carreira atendendo empresas, eu atendi pequenas, grandes, médias empresas falando sobre a implementação de novas tecnologias e palestrei nos maiores eventos de tecnologia também, viajando todo o Brasil. Então, tendo contato, né? A última palestra que eu dei foi para CAESB, que é a Sabesp de Brasília, né? E você vê que essas empresas, elas já estão preocupadas com as novas tecnologias. Você vê que elas estão preocupadas não só com a inteligência artificial, mas com a tecnologia blockchain. Porque quando você para ver as notícias, você já sabe que o governo, o Banco Central, já está olhando para o Drex. O Brasil vai ter uma criptomoeda. Vai ter o real digital. Porque tem gente que olha e fala assim, não, mas a gente nunca, isso vai demorar 5, 10, 15 anos para acontecer. Pessoal, já está na cara do gol. E as pessoas que não estiverem preparadas para todos esses avanços serão pegas de surpresa. Eu convido vocês a fazer diferente. Porque, por exemplo,
eu aprendi uma coisa na missa do meu pai, né? Meu pai faleceu e a gente estava na missa, eu tirei o celular para tirar uma foto, né? E aí a primeira coisa que me veio na cabeça é, tô pecando. Aí eu fui perguntar pro padre, posso tirar uma foto, né, da missa? Ele falou, claro que pode. Se você quer que as outras pessoas vejam que você está aqui, o seu sentimento, e que outras pessoas possam compartilhar disso, você pode tirar uma foto e pode publicar nas redes sociais, não tem problema, né? Então, o meu convite para vocês fazerem diferente é, se você está vendo essa palestra, você está vendo online, compartilhe. Se você viu um slide legal, se você quiser gravar ela do começo até o final, todo o conteúdo que eu estou publicando aqui, a partir desse momento, ele pertence a vocês. E eu quero que vocês usem. A gente está passando por um período, e são vários ciclos de transformação, né? Eu acho muito engraçado como a tecnologia, ela já está à nossa disposição. Só que a gente não usa. A gente tem equipamento, a gente tem acesso, mas infelizmente a gente não tem, às vezes, conhecimento e consciência do que a internet é capaz. Principalmente com a inteligência artificial. E a gente precisa fazer uma desprogramação. Porque quem é perfeccionista, muitas vezes tem um sério problema de conseguir publicar coisas na internet, né? O perfeccionista, ele tira uma foto, ele publica, e aí ele fica assim no Instagram, né? Aí passa 5 minutos, 0 curtida. Passa 15 minutos, 0 curtida. E vai passando o tempo, aí deu meia hora, não deu nenhuma curtida, apaga. Se você se reconheceu nisso, você é um perfeccionista nas redes sociais. E posso te contar um segredo? Ninguém está nem aí. Ninguém está nem aí se você publicou e apagou. Muitas vezes, o máximo que vai acontecer com aquela publicação é ela passar despercebida. E eu gosto de fazer um paralelo da internet com, por exemplo, esportes de contato. O boxe. Você sabe que a gente tem tecnologia, se a gente não usa, a gente é tipo uma pessoa brigando que não sabe bater. Então, um cara que não sabe bater, nunca deu um soco, quando ele vai brigar com alguém, é aquele famoso mata-cobra, né? Você começa a girar os braços, parece uma criança que vai brigar. O mais bonito é quando os dois baixam a cabeça assim e um fica segurando o cabelo do outro, né? Só que se você já viu um lutador de arte marcial batendo, né, ele não precisa de muito. E é esse paralelo que eu quero trazer para vocês. Porque quando você tem o conhecimento, quando você tem a técnica, você consegue bater e causar o maior dano num único movimento. Por quê? Porque você faz um conjunto de movimento que não é só o seu braço batendo, mas é a sua perna movimentando e causando o maior dano possível. E na internet, a gente está falando dessas técnicas. Porque a gente está procurando o quê? O melhor momento para a gente usar a inteligência artificial. O melhor momento para você fazer aquela publicação. O melhor momento para você transformar aquela ferramenta e criar um artigo, criar um texto, e você conseguir um melhor resultado. Só que você quer fazer isso usando menos tempo. Agora, não adianta você trabalhar um vídeo, aí você está publicando o vídeo, né? Isso é a cultura do passado. Vamos fazer um vídeo. Vamos decupar o vídeo, vamos escrever o roteiro, vamos fazer não sei o que e tal. E aí você vai construir um vídeo que ele demora 3 semanas para ficar pronto. Só que nessas 3 semanas para ele ficar pronto, amigo, sinto muito, esse conteúdo ficou velho. Então a gente está passando por essa revolução. Durante 15 anos eu trabalhei com estratégias de presença digital. E eu comecei a desenvolver um método que eu comecei a aplicar em várias empresas. Por exemplo, desde a produção base, eu chamo de matéria-prima. O que é matéria-prima? Cara, ninguém pode escrever o texto por você, só que agora pode, tem o ChatGPT, né? Ninguém pode tirar foto do produto, só que agora pode, tem o ChatGPT.
Ninguém pode gravar os vídeos do seu produto, só que agora ele pode fazer o vídeo do zero com o ChatGPT. Tudo isso daqui caiu por água. Isso daqui é uma técnica que eu usava, que era matéria-prima, estruturação e compartilhamento. Você colocava em várias plataformas e você tinha o máximo de resultado. Só que a grande pegada da internet é que a gente está caminhando para um ambiente colaborativo. E desde a primeira geração da internet, a gente vem falando muito sobre distribuição, sobre ambiente compartilhado, né? Eu gosto até de falar de cultura colaborativo, compartilhado, conjunto, comunidade. E essa comunidade aqui, em 2017, no evento do F7 do Facebook, a palavra-chave do evento era comunidade. Por quê? Porque quando toda tecnologia avançar, sabe, a única coisa que vai sobrar é comunidade. Comunidade é isso que a gente tem aqui. É a experiência de a gente se conectar com as pessoas e a gente poder obter resultados diferentes e melhores. E a gente está passando pela era da agilidade, né? O livro do Dan Rong Pinkon, o Manual do Líder Criativo, ele diz o seguinte: a gente está na era da agilidade, só que esse livro já ficou obsoleto. A gente saiu da era da agilidade. E a chegada da inteligência artificial, ele abre um novo precedente, porque se a gente tem agora dezenas de inteligências artificiais, de diferentes modelos, que não param de crescer, e são modelos que são bons para muitas coisas diferentes, a gente está chegando num momento da humanidade em que você produzir com qualidade e você ter agilidade não é diferencial. Não é. Sabe por que não é diferencial? Porque até aquele menininho de 9 anos de idade, com o ChatGPT, ele consegue, fazendo um comando no prompt de um ChatGPT, de um Midjourney, em qualquer ferramenta de imagem, esse menininho de 9 anos vai fazer uma foto de alta qualidade 4K com um parágrafo de comando. Qualidade não é diferencial mais. Agilidade não é mais diferencial. Não é mais sobre fazer mais rápido. Porque fazer mais rápido, você consegue imaginar um mundo em que todo mundo consegue fazer um vídeo desse daqui em questão de 10 minutos? A gente está nesse ano. A gente está nesse momento. Porque a gente começa a ver, por exemplo, marcas que vão começar e terminar num único ciclo. Eu consigo criar a marca do zero, a propaganda do zero, o produto do zero, a paleta de cores do zero. Eu consigo seguir todo esse ciclo em questão de horas. Então, qual que vai ser o diferencial se a gente consegue produzir marcas marcantes em questão de minutos ou segundos? Esse teste que eu fiz aqui, eu fiz em questão de 40 minutos. Eu queria uma foto do Martin Luther King fazendo shiu. E 40 minutos foi o meu primeiro teste. Foi a minha primeira... O que eu fiz? Eu peguei uma inteligência artificial, eu pedi para ele fazer uma descrição dessa foto, e depois que ele fez a descrição dessa foto, eu pedi para ele colocar o Martin Luther King no lugar. E depois eu gerei um vídeo. Eu fiz isso em 40 minutos. Para quê? Para eu colocar isso dentro de um conteúdo, de um post que eu ia fazer, né? Ó, ele tá uma pequena animação aqui, ó, bem pequena, bem de leve. Mas eu queria fazer um negócio mais, né? Queria fazer ele fazendo assim, ó. Então isso daqui, esse processo trabalhoso, vai deixar de existir. A gente vai ter uma velocidade que a agilidade não é diferencial. Todo mundo vai ser ágil, todo mundo vai ser rápido. Um vídeo desse daqui
está sendo produzido inteiramente sem atores. Quer mais? Seu cuidado diário. Esse vídeo foi produzido inteiro em inteligência artificial. Vou passar de novo. Reserva um momento para você. Apenas 5 minutos vamos até radiante. Quer mais? Seu cuidado diário. Pessoal, você tem noção que não tem ator, não tem cameraman, não tem estúdio. A gente está chegando numa época muito estranha em que o cara da barraquinha de hot dog da esquina, ele vai ter um comercial de TV nível Globo, nível televisão mainstream. A gente vai ter a revolução acontecendo em vários níveis. Por quê? Porque antes, quando a gente fazia uma reunião, né, esse daqui é o modelo das empresas antigas. Você tem o diretor de RH, você tem o diretor de marketing, você tem o diretor de financeiro, e todos eles fazem uma reunião da diretoria. Aí eles se alinham e vão para as casinhas deles com a equipe deles para trabalhar. Mas no futuro, muito próximo, a gente vai ter um agente de IA que ele vai ser o próprio sistema operacional da empresa. Ou seja, ele vai gerenciar os processos e as atividades e eles vão se comunicar entre si para saber o que tem que fazer e o que não tem. Só que no futuro muito mais próximo, eu já estou imaginando a conexão da inteligência artificial com a tecnologia blockchain. Sabe o que eu estou dizendo? Pessoal, presta atenção, a tecnologia blockchain, ele permite que você consiga rodar dinheiro fora do banco. Então, quando você consegue rodar dinheiro fora do banco, imagina você rodar dinheiro em toda a sociedade sem passar por nenhuma instituição. Então, vamos falar assim, a gente tem uma empresa. Vamos supor que aqui é uma empresa. A gente tem uma inteligência artificial que está gerenciando todos os recursos. Só que o financeiro vai mandar dinheiro para o marketing. O que ele faz? Ele manda em tecnologia blockchain. O dinheiro já vai direto para a área de marketing. E de lá ele é distribuído para os fornecedores. E esse dinheiro também é distribuído entre os funcionários. E é distribuído também entre os clientes. A gente está falando de uma nova realidade, um novo mercado, em que se a inteligência artificial ela consegue listar automaticamente quais são as atividades e quem são as pessoas que vão executar a atividade, ela consegue também medir a performance e falar, beleza, esse funcionário vai ser mandado embora, a gente precisa de outra pessoa melhor e mais rápida e mais ágil. E quando eu coloco uma tarefa aqui, eu automaticamente... Isso daqui, pessoal, é muito louco, tá? Quando eu fiz esse primeiro teste, eu fiz há 1 ano atrás. Eu coloquei qual é a atividade que eu queria e automaticamente ele me dá quais são o checklist do que precisa ser feito, com os detalhes. A gente está falando de uma ferramenta de gerenciamento de projeto que é inteligência artificial. Só que isso, na minha opinião, isso é a coisa mais simples e a mais básica, porque as IAs e os agentes vão começar a executar as tarefas. Então, fazer gerenciamento do projeto é ser intermediário. Ok, tendência. Se você tem um trabalho que é intermediário, ele está fadado à extinção. Não é dúvida. A Joana, do Wall Street Journal, fez um clone dela, no estilo do Naruto, botou ela para trabalhar no lugar dela, com os funcionários dela e com o chefe dela, e nem o chefe dela e nem os funcionários descobriu que não era ela. Quem foi que foi descobrir que não era? A mãe. Foi a única que descobriu que não era ela. Então esse futuro que está chegando nesse exato momento é um futuro onde a humanidade está correndo um risco. E o risco não é Exterminador do Futuro. O risco não é Black Mirror. É um futuro muito diferente, onde
você começa a ver que, tipo, as fraudes, né? Esse cara aqui fez a cara do Tom Cruise, né? Você vai ter uma reunião onde você vai entrar numa videoconferência e você não vai mais saber se a outra pessoa que está do outro lado é um ser humano de fato. Esse é o futuro da internet. E a gente vai precisar, frente a esses avanços, a gente vai precisar de uma ferramenta para defender a humanidade. Esse teste aqui que eu fiz com o Character AI, eu disponibilizei no meu site, tá? Você consegue fazer uma ligação com uma inteligência artificial que tem a minha voz e 30 mil mensagens de texto que eu subi lá das minhas conversas. Ou seja, ele fala como eu falo. Eu fiz esse teste e eu fiquei chocado, porque ele usa a minha voz, ele usa o meu jeito de falar, ele usa minhas gírias. E quando ele sabe quanto tempo ele precisa de áudio para ele clonar sua voz? Ele precisa de 2 minutos da sua voz para ele conseguir clonar a sua voz. E é muito bizarro que ele consegue clonar a entonação também. Então, a gente vai começar a ter uma tecnologia, e esse gráfico que eu estou mostrando aqui, eu tirei ele do World Economic... Não, minto, do A16, que é o Anderson Horowitz. Ele soltou uma pesquisa que ele já faz há 4 anos, onde ele pega as 100 maiores inteligências artificiais e as mais usadas. Eu peguei a última pesquisa e eu descobri um negócio bizarro. Mais de 20% é para fazer pessoas falsas. Você vai fazer influenciador fake, pessoas fakes, personagens e inteligências artificiais que vão se comportar como seres humanos. 12 das 50 mais usadas são para criar namoradinha virtual. Namoradinha virtual. Você tem noção que vai chegar um momento que esses caras estão pegando e colocando essas namoradinhas e namoradinhos virtuais, eles estão colocando isso em várias redes sociais. Agora imagina, e para só por um segundo, tá? Imagina quantos perfis de influenciador uma pessoa pode criar usando essa ferramenta. Você vai ter vai ter uma invasão de influenciadores falsos, fake. Vai chegar uma hora que no Instagram vai ter mais inteligência artificial do que seres humanos. Você não vai ter mais como provar quem é pessoa e quem não é. E você vai estar seguindo, sabe OnlyFans? É isso que você está pensando. OnlyFans, né? Você vai estar criando pessoas falsas para enganar pessoas para ganhar dinheiro. Então a gente está chegando nesse momento em que as empresas vão passar por um processo bizarro em que, quem sabe, quem está indo trabalhar na sua empresa é só inteligência artificial. Se você falou de home office, amigo, se você tem uma empresa que é completamente home office, para eu fazer agentes, para entrar nas reuniões, se comportar como eu, fazer anotação, responder para as pessoas as dúvidas da minha área, dentro de alguns meses, isso vai ser muito simples, muito fácil e muito rápido. A gente vai passar não por uma transformação em algumas áreas, mas a mudança ela vai acontecer em todas as áreas da humanidade. Você acha que é só em uma ou outra área? Não, não é. Porque quando a gente está falando da primeira mudança, sabe qual é a área mais impactada com a inteligência artificial? É a programação. É a programação, é o desenvolvimento. Sabe por quê? Porque a língua mais natural que uma inteligência artificial pode falar é a língua das máquinas. O primeiro mercado que vai sofrer uma grande disrupção é o mercado de desenvolvimento, é o mercado de programação, é o mercado de tecnologia. Porque todo mundo está fazendo IA.
Só que está todo mundo fazendo IAs específicas para fazer coisas específicas. Por exemplo, você tem uma IA muito boa para fazer vídeo, uma IA muito boa para fazer texto, uma IA muito boa para fazer gerenciamento de projetos. Só que o pessoal já está pensando na AGI, que é a inteligência artificial geral. Ela é boa para fazer tudo. Então ela vai ser uma inteligência que vai englobar todas em uma única solução. Essa é a tendência. Isso é o que vai acontecer. Então a gente está falando da inteligência artificial geral, e quando a gente entende isso, a nossa cabeça explode. Por quê? A primeira dica que eu dou para vocês é: não faça nada que pode ser incorporado por qualquer outra tecnologia, porque você está perdendo tempo. Tem gente que está montando startup que dentro de 1, 2, 3 semanas vai ser engolido por uma grande big tech. Então, a gente tem que ter startups muito mais rápidas, muito mais ágeis, com impacto muito maior. Porque quando eu estudei no MIT, eu fiz um curso sobre transformação digital. E aí, no curso de transformação digital, a próxima internet ela é baseada em 2 coisas: machine learning e deep learning, né? E tecnologia blockchain. Porque eu descobri uma coisa muito louca. Se a gente vai ter uma crise de confiança na tecnologia, pessoal, você não vai acreditar em nada na internet. Vai cair cada vez mais. A inteligência artificial aumenta velocidade, qualidade, realismo, deepfake. Ele aumenta um monte de coisa, só que a queda de confiança, ela vai até o chão. Quando a queda cair até o chão, sabe o que vai manter a autenticidade? Tecnologia blockchain. A tecnologia blockchain se chama protocolo da confiança. Se de um lado a confiança vai cair, quanto mais inteligência artificial você tiver, mais vai ser necessário tecnologia blockchain. Mais vai ser necessário. Eu não tenho dúvidas, tá? A confiança, a crise de confiança, ela é iminente. Ela vai acontecer você querendo ou não. Isso daqui é a realidade da internet hoje. Fazendas de engajamento. Fazendas de clique. Você acha que os vídeos têm centenas de milhares de visualizações, várias curtidas, fãs? Pessoal, isso daqui são fazendas de engajamento, fazendas de clique. Se chama taxível. Você está enganando o sistema porque as pessoas estão tentando enganar o sistema o tempo todo. Eu vou te dizer uma coisa ainda pior. Com os avanços da inteligência artificial, vai piorar 100 vezes, 1000 vezes, 1 milhão de vezes. Isso daqui é a ponta do iceberg. Então, essa balança, né, eu chamo de inversamente proporcional. Quanto mais IA, mais tecnologia blockchain vai ser necessário. Eu estou falando de criptoativos, estou falando de ativos, estou falando de NFT, estou falando de blockchain, porque o pessoal acha, mas isso vai acabar, isso é uma besteira. Pessoal, a tecnologia pode até estar no momento errado, mas a aplicação dela é certeira. Ela tem utilidade. Porque se daquele lado a gente está vivendo uma internet medieval, tá? O que é uma internet medieval? Hoje, quando você vai no Mercado Livre, ou você vai num site de compras, o pessoal está colocando lá, faz uma lojinha, aí o cara no Mercado Livre, ele frauda uma galera e ganha dinheiro, certo? Aí o que acontece? Uma semana depois, ele é banido do sistema. O que ele faz? Ele cria outra conta. Simples assim. E ele vai criar infinitas contas. Ou seja, a gente está vivendo uma internet do período medieval. A gente está precisando agora passar para uma internet que seja uma internet que a gente consegue confiar, que a gente consegue acreditar no que a gente está vendo, que tenha selo de autenticidade. Esse selo de autenticidade é registrado em criptografia, é registrado em blockchain. E a velocidade com que isso vai acontecer vai ser cada vez mais rápido, porque o fraudador vai continuar voltando, mas a gente precisa criar uma forma do fraudador não voltar.
Você fraudou uma vez, você vai ficar para fora do sistema. Essa tecnologia, ela está avançando e essa tecnologia vai passar a existir. Tá? Hoje existe pouquíssimos projetos que têm como objetivo você ter uma prova de unicidade. Tá? Nunca existiu uma prova de unicidade digital. O que é uma prova de unicidade digital? Você provar que você está executando, você, ser humano, está executando uma única atividade. E você não pode ser duplicado dentro do sistema. Você já olhou a sua caixa de e-mail e já se perguntou quantos e-mails você recebeu que foram escritos por seres humanos? Já parou para se perguntar? Cara, hoje é só spam, phishing e mensagens automatizadas. A internet já está na série de automação. A teoria da internet morta diz que a maior parte da internet já é interação entre autômatos, não é mais entre seres humanos. E a partir desse momento, a gente vai precisar de uma IA, mas eu quero a IA para mim, para a gente ter mais tempo para a gente, ser humano. Porque conforme as revoluções industriais elas vão aumentando, a gente acha que a revolução industrial ela é ruim para a gente. Desde a primeira revolução industrial, sabe qual que é o mercado que mais cresce no mundo? É o mercado de entretenimento. E também o mercado espiritual. Porque o ser humano, quando ele trabalha menos, ele tem mais tempo para ser humano. E quando a gente para pensar, quero trazer uma reflexão para vocês. Você já parou para se perguntar o que é o dinheiro? Cara, dinheiro é uma ferramenta de controle de processos. Quando você fala do banco, né, você tem o Tratado de Bretton Woods que falou assim, ó, legal, o lastro do dinheiro vai ser ouro. Só que quando aconteceu a guerra do Vietnã, os Estados Unidos falou, não tem mais lastro em ouro. Acabou, fim. Chegou na guerra do Vietnã. Então significa que os governos podem imprimir quanto dinheiro quiser. Na prática, é assim. Ah, mas tem uma regra. Cara, tudo bem, tem uma regra, mas pode imprimir. E se você tivesse uma moeda que não tem como você imprimir mais por uma regra, ele é finito dentro do sistema. Sabe o que acontece? O dinheiro que é finito, ele nunca vai existir mais do que aquela quantidade. Enquanto todos os bancos centrais podem continuar imprimindo dinheiro infinito. Qual que é a maior reserva de valor? É no dinheiro que está criptografado com um limite único. Não pode existir mais dinheiro. Fim. Isso se chama reserva de valor. A tecnologia blockchain é essa reserva de valor. É uma quantidade fixa de moeda digital. Não pode existir mais. Eu não posso colocar infinito dinheiro em circulação. Por quê? Porque você tem 10 milhões no banco, só que o Banco Central está imprimindo 1 trilhão. Seu dinheiro está fazendo isso daqui, ó. Ele está encolhendo. Então a gente trabalhar com tecnologia é a gente entender que a tecnologia pode nos dar mais liberdade, pode melhorar os processos, pode tirar os intermediários e diminuir a corrupção. Quando você pega o ODS 16, do projeto 2030 da ONU, a gente está falando de uma governança melhor e de uma identidade melhor para que a gente tenha menos corrupção e uma sociedade mais justa. Porque quando a gente fala de token, isso aqui é token. Pessoal, isso é token. Quando o pessoal bota uma criptomoeda em circulação, basicamente ela está criando um token, que é uma fichinha de quermesse de festa junina, que você vende essa ficha e você usa no sistema. Que é o quê? A pescaria, o vinho quente, o quentão. Você está usando esse dinheiro para você comprar essas coisas dentro desse ecossistema. E o futuro, tá? Eu gosto desse futuro. O futuro vai ser mais ou menos assim. O dinheiro que você e o seu filho estão ganhando dentro de um joguinho tipo Roblox, tipo GTA, tipo The Sims,
O mesmo dinheiro que você ganha no mundo digital é o dinheiro que você vai usar para comprar comida no mercado ou pagar o restaurante. Essa é uma realidade que vai existir. Por quê? Porque o dinheiro é interoperável. Se você consegue programar o dinheiro, eu estou falando de pegar um dinheiro aqui e eu consigo plugar o dinheiro em vários outros dinheiros para que esses dinheiros eles interoperem. Ou seja, você pode ter uma moeda que é o Redstone do Minecraft. Só que esse Redstone, através da internet, pelo sistema de criptografia, eu consigo trocar Redstone por dólar, por real, por dinheiro. E eu consigo usar ele em qualquer lugar. Esse é o futuro. Então o mercado criativo vai passar por uma grande revolução. Eu não tenho dúvidas. Eu vou encerrar a minha palestra aqui com uma frase de um filme que eu gosto muito, que é um filme chamado A Sociedade dos Poetas Mortos. E ele tem uma cena que ele fala o seguinte, ele chega para os alunos e fala, Carpe diem, Carpe diem. Aproveite o dia de hoje, faça da sua vida algo extraordinário. Muito obrigado, pessoal.